Olá, meu irmão, olá, minha irmã. O tempo corre veloz, já se passou outra semana e aqui vim para encontrá-lo. A rede católica da igreja nos coloca próximos e desde os estúdios da TV Evangelizar, aqui venho, vou até sua casa, você me acolhe, porque a palavra do Senhor é o grande tema que nos aproxima. Vamos, pois, à leitura orante da palavra para o domingo, dia 15 de novembro, até data importante no calendário cívico do nosso país. É o 33º domingo do tempo comum. E o Evangelho é de Marcos, capítulo 13. Vai dos versículos 24 a 37. Pois bem, vou ao texto, é o primeiro momento. Naqueles dias, porém, depois daquela tribulação, o sol escurecerá. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do céu, e os poderes que estão nos céus serão abalados. E verão o Filho do Homem vindo entre as nuvens com grande poder e glória. Então ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos da extremidade da terra à extremidade do céu. Aprendei, pois, com a parábola da figueira. Quando o seu ramo se torna tenro e as suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, também vós, quando ouvirdes estas coisas acontecerem, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade eu vos digo que esta geração não passará enquanto não tiver acontecido tudo isso. Passará o céu, passará a terra. Minhas palavras, porém, não passarão. Quanto à data e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai. Pois bem, meu irmão, minha irmã, texto difícil, não? Ameaçador, não parece? Suscita temores, muitos temores para quem desconhece o contexto. Estamos no capítulo 13 do Evangelho de Marcos, que muito provavelmente foi acrescentado mais tarde ao texto original do evangelista. Marcos escreveu o seu evangelho entre os anos 65 a 70. Mas nos anos 70, a cidade de Jerusalém fora destruída pelos romanos. Era o pior que poderia ter acontecido àquele povo, ao povo judeu. A maior das desgraças, o templo destruído. Na mentalidade judaica, não ter o templo é como se Deus deixasse de habitar entre o seu povo, em meio ao seu povo. Mas a linguagem é chamada apocalíptica. Era comum naquela época imaginar que por trás das tragédias da história estaria a se revelar os desígnios ou o final, os desdobramentos finais. A maldade do mundo apareceria
com toda a sua crueza, e o Filho do Homem a venceria. De fato, os cristãos em Jerusalém sofriam perseguições, muitas. No Império Romano havia muitas revoltas difusas por toda parte, e o Império estava a se defender com muitas guerras, com muitas doenças. Havia também guerras civis, a disputa pelo Império, os cristãos perseguidos. Nero acabara de morrer, mas perseguira muito, sofrimentos imensos antes. E a pergunta de fundo: o que está a acontecer? Onde vai parar a humanidade? Qual será o fim? Vez por outra nós também dizemos, face a situações dramáticas ou trágicas, parece o fim do mundo, não é assim que dizemos? Também era esta experiência à época. Pois bem, vamos lá, tentemos explicar. Naqueles dias, porém, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará mais sua claridade, as estrelas cairão do céu e os poderes que estão no céu serão abalados. Linguagem difícil, do que fala? Esclareçamos. Escurecer o sol não é que o sol, o astro, vai escurecer. Era difuso na mentalidade do tempo que os reis, eles se definiam como filhos do rei Sol. O sol que escurece não é o astro físico, é que os poderes dos reis cederão. Perderão seu brilho. A lua não dará sua claridade. A lua era considerada uma espécie de rainha, esposa do deus Sol. E a rainha era filha da deusa Lua, representava formas de poder humano. Os poderes dos céus serão abalados. Quem na história dispunha de poderes e exercia-os com tirania, porque se denominavam filhos dos astros, estes perderão sua força. E de fato era isso que estava acontecendo àquela época. Verão o Filho do Homem vindo entre as nuvens com grande poder e glória. Filho do Homem. Significa o homem, o humano, na sua forma mais transparente, e lúcida e límpida e sem potências destruidoras, sem violências. Virá desde o céu, os poderes dos céus, do alto cederão lugar à grandeza do homem humilde, a imagem do Filho, o Messias que virá para salvar. Aliás, no final do mundo até se diz que será uma destruição. Se depender de Jesus Cristo, o seu retorno não será destruidor, porque a ninguém ele quer destruir. Absolutamente ninguém. E então enviará os seus anjos e reunirá seus eleitos dispersados, que estão dispersos. Anjo não é aquela figura celestial com asas que voa, é todo o nosso imaginário religioso assim o apresentou na nossa cultura. A palavra anjo é mensageiro, aquele que leva as mensagens do Filho do Homem, pacífico, pacificador, reconciliador. Pois bem, meu irmão, minha irmã, o que pretende este texto? Até no capítulo 13, desse mesmo Evangelho, versículos antes, versículo 14, Marcos até recomenda que o leitor entenda bem.
e em certo momento até retrata, reforça. Estes são os princípios da dor. Todas essas ameaças, ou essa linguagem que se apresenta com tom ameaçador, na realidade, princípio da dor, o que está a dizer? Não é o princípio das tragédias, o começo. É uma expressão típica da cultura judaica, associado ao início das contrações para uma mulher em parto. Sim, são momentos de dor, mas anunciam a vitória da vida, um novo nascimento, ou o nascimento daqueles que se confiam na providência graciosa do próprio Senhor. Este texto não anuncia tragédias, são palavras de esperança que prenunciam a vitória. Meu irmão, minha irmã, vamos à nossa segunda parte da leitura orante da palavra. Como já exposto na primeira, parecem-se estes textos aterrorizantes pelas imagens fortes que usa, pela linguagem aparentemente trágica a que se refere, mas também foi explicado, é uma linguagem simbólica, para dizer, falar, referir-se a verdades que anunciam a soberania do Senhor Deus. Vamos agora orar com o texto. Talvez nunca tenha você orado com palavras, com estes versículos, mas é possível, sigamos. E o primeiro passo, sempre, pacificação interior. Não se preocupe com as imagens, tudo será explicado. Mas queira recolher-se, fechar seus olhos, respirar profundamente e lentamente uma primeira vez. Profundamente e lentamente respirar uma segunda vez. Ainda uma terceira vez. Tente sentir seu rosto. Parece jocoso, mas ao sentir o rosto, concentramo-nos. Seus cabelos, seus pés. E vamos a um segundo passo. Acompanhe a letra da invocação ao Espírito Santo, que você tem em forma de canção, um cântico ao Espírito Santo. Acompanhe e ore. Ótimo. Ainda um novo passo agora. Vamos pedir perdão ao Senhor, se nossa fé foi trôpega, se nesta semana que passou não conseguimos entender as experiências de cruz, se não nos compadecemos ante o sofrimento do outro. Faça sua oração de arrependimento. Pode ser uma frase, duas, mas com sinceridade, fale ao Senhor. Tente imaginar Jesus em sua frente,
diante dos teus olhos. Fale-lhe do seu arrependimento. Ótimo. Se está magoado com alguém, fale ao Senhor que quer perdoar essa pessoa. E se não conseguir, peça que o Senhor venha perdoá-la em você. Ele consegue. E agora vamos imaginar o cenário. O texto já foi lido. Tente imaginar a tribulação, um povo em sofrimento, talvez os pobres do nosso tempo. Quantos? Pense neles. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. Sol, lua, imagens do poder, pessoas poderosas, realidades poderosas. Talvez eu mesmo, com minhas atitudes de poder, de tirania e de dominação, com as pessoas que amo, lá em casa, na família, no trabalho, no círculo de amigos, ou a indiferença com quem sofre, são formas de negar o próprio brilho. Sigamos, pois. Vamos tentar imaginar o Senhor Jesus, o Filho do Homem, vindo entre nuvens. Não necessariamente vindo de cima, mas Jesus caminhando em meio a um mundo de sofridos e de contradições. Tente imaginar o Senhor Jesus caminhando na praça da sua cidade. A praça é um lugar das contradições. Passe por lá, veja-o. Destaques, potências, poderes, triunfos. E o humilde, o sereno. O reconciliador, o misericordioso. Tente imaginá-lo. Sigamos, pois, o texto. Enviará os anjos, mensageiros, reunirá os seus eleitos. Quem sabe, sempre com a imaginação, podemos ver o Senhor a chamar as pessoas sofridas ou aqueles que querem seguir. Quem sabe com gestos, com palavras, quem sabe pronunciando o nome. Veja o Senhor a convocar, ou mensageiros que o fazem, que o procuram, que procuram em nome do Senhor. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando o seu ramo se torna tenro e suas folhas começam a brotar, o verão está próximo. A figueira era a última árvore a dar folhas àquele tempo. Quando vinham as folhas, os brotos, logo a seguir viria o verão. Sinal inconteste. Pois bem, tente ver as boas coisas, as experiências humanizadoras de paz, de perdão, de compaixão que você conhece, que vê. São sinais de que o Senhor está por perto. Quase sempre somos tentados a ver os fatos negativos. O Senhor está por perto com os seus sinais. Há belos exemplos que você conhece, que eu conheço. Tentemos contemplar tudo isso e perceber. Nem tudo está perdido. Quantas e nobres experiências de fidelidade e de seguimento. Veja tudo isso. Vamos mais.
Quando vai acontecer? Quando o triunfo de Deus se dará? O triunfo começa, o triunfo de Deus, lá onde seguidores de Jesus anunciam-no, testemunham-no. Vimos com a imaginação os exemplos. E agora vamos nos inserir neste texto. Inserir-nos. Vamos fazer parte do cenário. E vamos ver tantos traços. Eu que faço parte de tantas linguagens, de um mundo cheio de contradições, sou chamado a buscar poder, a destacar-me com grandezas, a brilhar como o sol, a ter os destaques que tem a lua à noite, a parecer-me destas forças celestiais que tudo dominam ou tudo querem dominar. Dentro de mim há vaidades e ambições, há anseios, inquietações, há desejos de grandezas. E eu preciso perceber que dentro de mim circulam também daquelas forças que querem parecer quais astros que dominam os céus. Se vaidades tenho, se anseios injustos levo comigo, se ambições me atormentam e atormentam outros, é hora de eu dizer uma palavra ao Senhor. Lá no templo, lá está Ele. E Ele me olha, eu o olho. Mas é verdade que também há belas experiências que respondem, às quais vivi, experiências que vivi, melhor, belas respostas de fidelidade que já pronunciei ao meu Senhor. Eu trago comigo um pouco dos dois, destas potências dos astros, ambições, mas também posso ser sinal, com o bem que faço, de que o verão está próximo, para usar esta linguagem do Evangelho, de que Deus se fez próximo do outro através dos meus gestos. Tenho consciência das minhas pobrezas, meus pecados, mas também do bem que já consegui fazer. O Espírito de Deus me moveu. O que quero dizer ao Senhor? Com as ambições que trago comigo, o que vou dizer ao Senhor sobre este assunto? Falo a Ele. Eu aqui, você aí, desde a sua casa, no silêncio, diante da televisão, os olhos fechados, sobre suas ambições e vaidades, sobre as minhas, o que vou dizer a respeito? Posso lhe falar. O que vou falar ao Senhor do bem que consegui fazer? Posso lhe falar agora. Agradecer, renovar os propósitos. O que posso falar ao Senhor que está diante de mim? Tenho-o diante dos meus olhos. É a minha oração.